Quando falamos sobre organização pessoal, basicamente falamos sobre organizar bem diversos aspectos da nossa vida, como os nossos estudos, a nossa carreira, nossa casa, nossos relacionamentos. E tudo isso se converge ao desejo de atingir mais os nossos objetivos, de fazer mais o que a gente gosta, de passar mais tempo com as pessoas que são importantes pra gente. E existem diversas formas de alcançar isso. E é sobre exatamente isso que eu vou falar. Olá, meu nome é Leonardo Leite, sou engenheiro de software. Esse é o primeiro de vários vídeos que tem como objetivo de ajudar as pessoas a se organizarem melhor em diferentes aspectos da vida, utilizando uma ferramenta que uso há quase 5 anos e sou certificado, o Notion. Para exemplificar o que eu estou dizendo, vou mostrar aqui agora o mapa mental dentro do Miro, mostrando os dois tipos de organização que eu disse. A parte da rotina pessoal e a parte da organização financeira. Em relação à parte da rotina pessoal, qual que é o nosso objetivo? Ter mais controle sobre o seu dia. E por que é importante ter mais controle sobre o seu dia? Para a gente poder saber o que entra dentro do dia, quais são os compromissos que a gente assumiu naquele dia, conseguir priorizar bem as coisas que sejam importantes, saber dizer não para algumas atividades que não fazem sentido. E quando a gente sabe quais são os compromissos que a gente assumiu para o nosso dia, a gente sabe a prioridade de cada um deles, aí fica muito mais fácil dizer não para as atividades que não fazem muito sentido. Além disso, com uma organização bem feita, a gente consegue ter visibilidade das nossas escolhas e das renúncias que essas escolhas trazem. Toda vez que a gente escolhe passar uma hora fazendo uma atividade, a gente escolheu também passar uma hora não fazendo uma outra atividade que poderia estar sendo feita. Ter visibilidade dessas escolhas é extremamente importante. Então, com a parte dessa organização pessoal, a gente tem um objetivo aqui de conseguir mais tempo para poder, por exemplo, ir à academia, para poder conseguir ter mais tempo de leitura, para poder ter mais tempo de qualidade com as pessoas que são importantes para a gente, para poder conseguir dormir bem, para poder tirar um projeto do papel, para poder seguir uma alimentação adequada, que às vezes demanda um certo tipo de esforço, demanda tempo, e muitos outros que se eu fosse ficar exemplificando aqui, eu ia ficar listando várias coisas durante muito tempo. Ou seja, a parte da organização pessoal, ela se trata basicamente de ter uma visibilidade de onde você gasta a sua energia e o seu tempo. Partindo agora para a parte da organização financeira. Bom, o objetivo da organização financeira é basicamente gerenciar bem o dinheiro, né? E por que gerenciar bem o dinheiro é importante? Primeiro, a gente precisa ter uma boa visibilidade de para onde vai o dinheiro gasto. Então, quais são os nossos principais gastos, quais são os pontos que a gente mais desperdiça dinheiro, quais são os pontos vitais e que a gente não pode abrir mão de gastar aquele dinheiro. Com isso, a gente consegue priorizar os nossos gastos e segurar um pouco mais nossos impulsos. Se a gente consegue ter uma visibilidade de para onde está indo o nosso dinheiro, a gente tem um melhor controle de poder segurar os impulsos e, quando for realizar uma compra, saber quando é uma compra por impulso ou quando é algo realmente que faça sentido naquele momento. Uma boa organização financeira também permite a gente conseguir fazer melhores planejamentos. Você quer comprar um carro, ou às vezes quer financiar uma casa, ou realizar algum tipo de sonho, uma viagem, com um planejamento financeiro, com uma boa organização, isso se torna muito mais viável. Aqui outro ponto bem importante é a parte dos investimentos. Sem uma organização financeira é quase impraticável você fazer investimento, porque se você não tem um controle de quanto entra, quanto que sai, quais são os seus gastos, investir não vai fazer muito sentido. E também na parte de realização de sonhos. Muitos dos nossos sonhos estão ligados à parte financeira, à realização de algo, visitar algum lugar, ou ter alguma coisa, uma casa própria, um tipo de carro. E a parte da organização financeira é o que vai viabilizar isso sempre, sim. E aqui eu destaco um ponto que quanto menos se tem, mais diferença faz ter um bom controle financeiro para poder conseguir cumprir os seus compromissos, para poder conseguir fazer um planejamento. Você vai ter que ter um gerenciamento de dinheiro muito bem feito. Resumindo, a parte do planejamento financeiro se trata em organizar e ter uma boa visibilidade de onde você gasta a sua energia e o seu dinheiro para poder ter uma qualidade de vida melhor e conseguir atingir os seus objetivos, realizar seus sonhos e passar mais tempo fazendo as coisas que você gosta. Aqui, um ponto é que a parte do planejamento financeiro, ela está muito ligada na parte da organização pessoal. Eles andam lado a lado. Se você se organiza bem pessoalmente, organiza sua rotina, organiza suas prioridades, você consegue ter uma organização financeira melhor também. Consegue melhor segurar os seus impulsos, consegue se planejar melhor para poder, às vezes, subir a renda. Enfim, recolocar atividades que façam sentido para a sua vida. E com isso, você tem um ganho enorme em vários aspectos da vida, como, por exemplo, a parte da vida acadêmica, em parte da organização da casa, a sua alimentação, seus hábitos, entre vários outros aspectos da sua vida que você ganha um benefício enorme apenas por se organizar melhor, apenas por saber as suas prioridades, apenas por entender melhor os seus objetivos. Tá, mas a partir do momento que você tem a clareza disso, como que faz? Como que você vai se organizar melhor? Como que você passar a ser essa pessoa que consegue ter uma gestão melhor das coisas da sua vida, das suas prioridades, do seu financeiro? Existem várias formas, como por exemplo um planner físico ou digital.
Existem diversos aplicativos de calendário aí que permitem você colocar os compromissos e o horário que você tem que fazer eles, colocar algumas tarefas. Apps específicos para tarefas, acho que todo celular ele vem com um aplicativo de tarefas ali, né, para poder te ajudar a colocar elas. E existem também aplicativos para poder fazer a gestão dos hábitos. Então você coloca ali que todo dia você quer estudar um pouco de inglês, todo dia você quer ler um pouco de um livro, enfim, todos os seus hábitos você consegue listar nesses aplicativos. Porém, isso são formas separadas de fazer as coisas, enquanto o ideal é que a gente tenha tudo centralizado em um ponto só. E para isso eu recomendo que seja usado o Notion. Bom, agora eu vou mostrar aqui na tela como um pouco sobre o Notion. O Notion, eu gosto de dizer que ele é uma evolução do bloco de notas tradicional, porque dentro dele a gente consegue inserir notas, textos normais, mas também organizar o conteúdo de diferentes formas, ou simplesmente usar o template que outras pessoas criam, que a própria comunidade do Notion cria. Quando você acessa o Notion pela primeira vez, você consegue ver uma página com algumas informações sobre como usar a plataforma, mas toda vez que você cria uma página, basicamente você entra numa área vazia como essa daqui, onde você pode dar um título dessa página. Eu vou colocar aqui só página mesmo, só para poder usar de exemplo. E eu disse que o Notion ele tem vários templates, vários conteúdos prontos, várias coisas que já tem organizado a forma como você pode colocar o conteúdo ali dentro. Para poder acessar isso, basta você vir aqui embaixo, no aplicativo de computador ou no site, em templates, e aqui dentro dos templates é exibido uma série de páginas com conteúdos para facilitar a gente se organizar. Aqui eu vou selecionar a parte Life, e, por exemplo, aqui a gente tem um template de Weekly To-Do List, que é basicamente uma lista de tarefas semanal. A gente pode ter a parte de Reading List, onde a gente pode adicionar livros que estamos pretendendo ler e assim colocar o status dele também, se ainda não leu, qual que é a avaliação que você fez daquela leitura. Planejamento de viagem, com AI, enfim, tem AI em tudo. Planejamento de viagem sem AI aqui no caso, com o que vai ter em cada dia, o que você planejou fazer em cada um dos dias. Enfim, existe uma série de templates prontos que ajudam a gente a se organizar de uma maneira muito mais fácil. Simplesmente vindo aqui, duplicando o template, né, por esse botão, e começando a usar, registrar suas informações e fazer o acompanhamento do seu dia a dia, das suas finanças. Eu vou mostrar aqui dois templates que eu achei bem interessante aqui para quem está começando do zero e simplesmente entrando. Vou voltar aqui nessa página, na página anterior, que é o Weekly To-Do List, que é aquele que a gente viu ali. Ele simplesmente tem aqui quais são as tarefas divididas pelos dias da semana, e toda semana você pode vir, clicar no botão e inserir as tarefas que você vai realizar durante aquela semana. Por exemplo, você pode colocar um alarme para todo domingo à noite e você avaliar quais são as suas atividades que você tem que fazer naquela semana. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer dessa forma. Todo domingo à noite, por volta das 7, 7 e meia, meu celular desperta, tem um alarme ali para ele poder despertar, para poder lembrar de vir e organizar as minhas atividades da semana. Eu uso um template diferente desse aqui, tenho um template próprio com as minhas necessidades, mas para quem está começando, para quem quer se organizar, está partindo do zero e está começando a usar o Notion, usar um template pronto como esse aqui pode ser bem útil. Outro exemplo que eu vou dar aqui é a parte de gestão financeira. Isso aqui é outro template que eu achei dentro daquela aba lá dos templates, e aqui a gente pode inserir as nossas transações aqui dentro dessa parte, e aqui ele mostra pra gente quanto que foi gasto em cada categoria, por exemplo, quanto foi gasto por mês, um histórico das transações que a gente acessou, e que são informações muito úteis e muito valiosas para pessoas que estão começando a se organizar financeiramente. E começar a ter essa visibilidade é extremamente importante por diversos aspectos que eu expliquei anteriormente no vídeo. Vou colocar um exemplo aqui que eu comi um sushi ontem, por exemplo. Escrevi sushi errado. Deixa eu ver. Sushi. E a categoria do sushi aqui, ele vai ser alimentação, food. Aqui tá em inglês, mas você pode traduzir depois se você quiser. Vamos supor que esse sushi foi R$50, que foi ali só pra mim, algo pequeno, e foi ontem à noite, dia 14. Aqui, eu coloquei dia 14, no mês de julho aqui ele já apareceu o sushi de R$50, mostrou o total aqui que eu gastei R$50 naquele mês, e com a comida aqui ele já mostrou que tem um gasto de R$50. Então você consegue ter visibilidade por categoria, você consegue ter visibilidade por mês, além de ter todos os seus gastos aqui listados para poder conseguir enxergar para onde seu dinheiro está indo. Isso aqui é bem legal, é bem útil para quem está começando, já é um ponto de start excelente, muito visual, muito fácil de usar e também funciona no celular. Então a partir do momento que você fez o gasto, você pode abrir o aplicativo e inserir aqui a sua despesa.
Além disso, tem outros templates, por exemplo, a parte de hábitos. Esse aqui é um legal, que tem fazer o tracking da academia. Aqui ele tem um vídeo tutorial de como que usa o template. Para templates um pouco mais complexos, eles até colocam isso, dependendo. Que mostra o treino pela data, né? Os grupos musculares, enfim. Bem completo, tem muita coisa interessante aqui. E à medida que você vai aprendendo a usar a plataforma, você pode também personalizar esses templates, adicionar, remover informações que são úteis ou não para você. Legal, agora eu vou passar aqui para alguns pontos básicos, só para poder entender mais ou menos como o Notion funciona. Bom, como pode ver, cada lugar onde você coloca o conteúdo dentro do Notion é chamado de página. Essa é a primeira estrutura dentro do Notion. Página é basicamente onde você organiza todos os conteúdos. Uma página, ela pode estar dentro de outras páginas. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e criar uma página e começar a inserir conteúdo aqui dentro, que é o título da página, né? E aqui eu posso colocar o meu conteúdo aqui dentro, inclusive outras páginas. Então eu posso colocar aqui, isso aqui é uma sub-página, né? E alinhar essas páginas uma dentro da outra de forma a facilitar a organização. Então você pode ter, por exemplo, uma página que é da faculdade, essa página ela vai ter uma página interna, páginas internas que são semestres, dentro dos semestres vai ter as matérias que você cursou e dentro dessas matérias vai ter calendários, vai ter lista de tarefas, enfim. Diversas formas de você colocar esse conteúdo e organizar para poder facilitar e acessar esse conteúdo mais facilmente depois. Vamos voltar aqui. Bom, a página é o primeiro ponto importante de entender. Bem simples, é basicamente onde você coloca o conteúdo. Mas o que é esse conteúdo? Esse conteúdo ele é organizado em blocos. Então, todo o conteúdo aqui é um bloco. Isso aqui é um bloco de uma página, isso aqui é um bloco de um texto, isso aqui é um bloco de um título, isso aqui é um bloco de um subtítulo. E para poder criar um bloco, você pode basicamente começar a digitar, para poder inserir um texto normal, ou digitar barra e começar e visualizar aqui os diferentes tipos de blocos que tem. To-do list, tipos diferentes de título, uma tabela simples onde você pode organizar as informações aqui, adicionar mais linhas, mais colunas, para poder facilitar a visualização de algum dado, por exemplo. Que mais? Você pode colocar um bullet list, uma lista numerada, um toggle, entre várias outras opções que tem aqui dentro, como imagens, páginas de web, vídeo, áudio, enfim, as possibilidades são enormes quando você tem uma variedade de conteúdo que você pode organizar eles dentro de uma página aqui no Notion. Aqui tem alguns exemplos de lista de tarefa, onde você pode riscar algumas tarefas que você colocou aqui. O toggle que eu citei anteriormente, ele está aqui dentro, onde você pode colocar o conteúdo dentro da tag. Aqui tem a lista numerada, aqui tem o bullet list, a parte do título dentro do toggle aqui dentro. Enfim, existe uma variedade enorme de blocos que facilita muito a organização aqui dentro de uma página. Bom, agora que a gente falou da parte das páginas e dos blocos, eu vou falar do terceiro tipo de conteúdo que tem aqui no Notion, que são as bases de dados. As bases de dados, elas são basicamente um agrupamento de páginas com as mesmas propriedades. Por exemplo, aqui eu tenho uma tabela e ela tem propriedades. Ela tem essa parte de seleção, ela tem a parte de data, ela tem um valor, mas ela ainda é uma página. Ela pode ter um conteúdo de texto, ela pode ter um título, ela pode ter texto aqui normal, ela pode ter inclusive subpáginas para poder criar um alinhamento de páginas ali uma dentro da outra. Só que a base de dados, como eu disse, o ponto dela é que cada página dentro dela tem propriedades. Então vamos supor que isso aqui seja uma tabela para poder inserir as transações. Você está se organizando financeiramente agora e precisa de um lugar para inserir suas transações. Aqui você pode definir que essa página ela vai ter um título, ela tem uma seleção aqui para definir qual que é o tipo de transação, ela tem uma data, ela tem um valor. E essas páginas dentro de uma base de dados, ela pode ter diversos tipos de visualização. Nesse caso aqui eu estou vendo a visualização em formato de tabela, mas como ele tem a propriedade de data, a gente também pode ver em formato de calendário, em que cada página vai estar dentro da sua respectiva data. A gente pode separar essa data também em um board, em que vai ter os últimos 7 dias aqui, por exemplo. Podemos ter, por exemplo, uma visualização por categoria, como a gente viu no template anterior, que eu mostrei a parte dos gastos. Então aqui, esse aqui, alimentação, foi gasto R$30. Essa parte aqui ele é completamente personalizável, a gente pode fazer de diferentes formas, mas nesse caso aqui é conveniente que mostre o valor total que foi somado. Então assim, o Notion ele tem muitas propriedades interessantes, essa parte de organização abre um leque de possibilidades enorme para a gente poder gerir muito melhor os diversos aspectos da nossa vida, nossas tarefas, nossa parte financeira, nossa rotina, e ele é muito útil para quem quer se organizar e para quem quer começar a ter esse tipo de atividade de rotina. E se você se identificou com conteúdo sobre organização, se inscreva e também compartilhe esse vídeo, além de avaliá-lo aqui embaixo. Valeu, até a próxima!